Beach tênis é mais que esporte, é Show BT. Estamos apresentando Pod Break no Show BT. Fala galera, boa noite. Calbucci, bem-vindo aqui. Obrigado, brother. Show BT, o palco do Beach tênis hoje, cara, tô até nervoso, um pouco arrepiado. Tô entrevistando aqui, para muitos, o melhor jogador de todos os tempos do Beach tênis. Um cara que me bateu muitas vezes em quadra, mas é um prazer. Tô realmente arrepiado porque a gente participou do desabrochar do Beach tênis no Brasil e no mundo. E estamos aqui hoje numa arena dentro do Flamengo para conversar sobre você, sobre o Beach tênis, o passado, o presente e o futuro. E eu queria te dar boas-vindas, irmão, agradecer você ter aceito de estar aqui com a gente. E você dá boa noite aí para a galera, fala o que você está pensando. E obrigado mesmo, em nome do Show BT, de você estar aqui com a gente hoje, meu irmão. Não, eu também estou sentindo um arrepio, porque você já me deu as boas-vindas a primeira vez que eu vim no Brasil, né? Me recebeu na tua casa, foi 2 vezes, por quase um mês, assim. Depois descobri que abusava um pouquinho das tuas toalhas, mas sinceramente, cara, a memória me levou nesse momento lá, não estava nem pensando, acabamos conversando, mas foi incrível. E sim, é verdade. Época primordial, não muito tempo atrás, mas parece muito tempo atrás. Mas estou muito feliz de estar aqui contigo, de lembrar também esses momentos. E ver se temos as mesmas memórias. Interessante que realmente aqueles momentos que você veio, a primeira vez que você ficou lá em casa um tempo, ficou mais de um mês, ficou quase 3. A primeira vez foi 3 meses. Eu lembro que teve um dia que você sumiu, você acredite se quiser. Calbucci trancado no quarto por 10, 11, 12 horas. Minha família já entrando e o cara se matou lá dentro, não sei o quê. Aí o Calbucci sai, até aquele momento era inglês ou italiano, sai do quarto falando português com a minha mãe, cara. Uma coisa bizarra. Ele ficou 12 horas no curso relâmpago de português. É verdade. E saiu conversando com a minha mãe. E, cara, fala um pouquinho pra gente, né, Calbucci? É verdade. A gente fala hoje, o Beach tênis cresceu, o Beach tênis venceu, mas todo mundo com aquela cultura, mentalidade atual. Fala para mim um pouquinho daquele passado, quando você chegou no Brasil, o que você viu de beach tênis no Brasil, o que você lembra daquele momento. Óbvio que tem pessoas super importantes que participaram daquele momento, mas qual é o teu feeling, cara, aquela lá dentro que você lembra daquele momento lá? Que ano que foi isso, tu lembra? Acho 2011, né? Acho 11, 11, 12. Do lado o beach tênis venceu, do outro lado eu não sei se venceu, no sentido que eu que acompanhei esses 12, 13 anos, sinceramente, tem uma pureza que acho que está se perdendo. Então, não sei se desse ponto de vista venceu. Com certeza, em termos de participação, de aparência, venceu. Naquele momento originário era assim, você levava o esporte, levava o verbo, a alfabetização nos lugares. A gente ia, quando chegamos aqui no Rio, na Real, vocês já eram bastante desenvolvidos, nível de jogo, nível de movimento. Tinha Santos naquela época, que era já forte, mas depois, quando com o Lopes começamos a rodar o Brasil inteiro, me lembro, fomos Fortaleza, fomos a Brasília, te recebiam aqueles 7 pessoas que chamavam, era um pioneiro louco em Fortaleza, acho que era Narciso, e assim Grangeiro em Brasília, com 7, 8 amigos do tênis que jogavam uma vez por semana, montavam uma quadra e nada. E agora, óbvio que quando últimas vezes que estou viajando no Brasil, vou em cidadezinhas ou lugares meio perdidos, chego lá, tem já 4 arenas. Então, é uma outra fase. Na nossa fase não tinha ainda internet ou mídias sociais tão desenvolvidas, então era tudo no boca a boca. Isso gerava também mais expectativas, mais lendas, não? Então, eu vi um crescimento desorgânico, mas um crescimento muito grande. Mas eu acho que aquela origem foi tão pura que eu sempre falo, está preservando ainda o beach tênis de gerações e corrupções que estão sempre atrás da esquina. É interessante, você falou 2 frases. A primeira, a gente levava como se fosse o aprender a escrever, ler e escrever.
Quer dizer, é uma sensação gostosa, né? Você imagina você levar um esporte novo e essa tua relação foi sensacional, porque literalmente olha, você vai aprender um novo esporte, como se escreve, como se lê esse novo esporte. Eu te contava isso mesmo, é verdade. É uma coisa... 40 iguais, galera, 40 iguais. Eu explicava as regras básicas, o voleio não é... Muitas pessoas aqui, sinceramente, aqui no Brasil, mais do que na Itália, que tem uma origem, é uma genealogia completamente diferente. Aqui no Brasil, o beach tennis nasceu muito como dentro do mundo do tênis. Teve uma migração, então eram muito externistas, especialmente vocês. Nós, ao contrário, eu nunca joguei tênis, todos os melhores daquela época, Milicone, Garavini, Marigo, ninguém, Tazzari, ninguém jogava tênis. Tanto que o beach tênis chama raquetone, né? Depois o presidente lá inventou um beach tênis, mas não tem nada a ver com o tênis. Aqui não, mas era isso, exatamente o que você falou, ensinava a ler e escrever, as regras básicas. Que legal, você falou isso, me chamou a atenção que, cara, realmente, você ajudou, assim como o Lopes, assim como outros, a escrever o livro do beach tennis, né? E falando um pouco disso, a gente, antes da entrevista começar, a gente estava falando hoje como o esporte realmente cresceu em vários aspectos, em vários caminhos. Mas um negócio que é interessante, a gente tem pouca história realmente escrita, ou até em vídeo que seja, né? Hoje tem videocast, essas coisas. Como é que você se sente em relação a isso? Acho que essa questão da história tem um pouquinho a ver com a questão ainda mais essencial da identidade. O beach tennis está começando agora a construir uma sua identidade. O Brasil acho que ajudou muito nisso. Mas naquela época, você se lembra também, Gui, que não tinha orgulho de vestir a marca do beach tennis. Todo mundo jogava, se podia, sim, com a raquetinha do beach tennis, tudo bem, mas a camisa da Adidas, short da Nike. O beach tenista não se sentia beach tenista. Eu me lembro que fizemos uma palestra no 2014, 15, lá com aquela franquia de beach tennis que eu tinha, e pela primeira vez colocamos beach tennis muda a sua vida. E as pessoas ainda não estavam linkando o beach tennis a um estilo de vida, que agora se tornou um novo lema da época. Então eu acho que a partir de agora esse tema de memória, tendo uma identidade mais própria, vai ser um pouquinho mais fácil. Mas sim, nós participamos da fase embrional, do ponto zero do beach tennis, né? Então, tem uma memória que acho que é uma bela memória também, de belas histórias de colaboração entre nós, por exemplo, que éramos rivais, amigos, que compartilhavam o quarto e depois se desafiavam até o sangue, com Marcos, com Thales, com muitas pessoas que naquela época jogaram vários papéis, que jogava e organizava e depois dava o curso. Então, tem uma memória que acho que vale a pena ser escrita, que acho que a gente pode até escrever, porque tem os dados. Tem um outro mundo que não sei porquê, ou melhor, posso entender porquê, mas que está tentando de cancelar e construir uma outra memória. Mas tem protagonistas incríveis e como eu falei antes, aquela sementinha do beach tennis que agora está se tornando uma árvore, eu acho que é forte e resistente porque aquela sementinha, aquela turma, aquele grupo originário era muito puro. Nenhum de nós tinha pensamentos oportunísticos, se lembra? Era tudo, cara, era uma paixão. O beach tennis mudou a nossa vida. Entrou o Lopes, que para mim provavelmente foi uma pessoa muito importante porque não tinha um segundo interesse, e isso faz muita diferença quando você planta para evitar corrupções originárias. Então, acho que agora vamos conversar e de repente daqui a pouco a gente vai escrever. Que bom, eu topo o desafio, porque realmente seria injusto, né, a gente ter uma história escrita por uma pessoa, como alguém. A gente sabe que boa parte da história da humanidade, o que sobreviveu vem de dos vencedores, né? Então seria interessante juntar 3 ou 4 pessoas que viveram aquele momento, né? Primeiro vocês que viveram na Itália e depois a gente que viveu no Brasil, e talvez aí saísse uma obra. Mas te conto uma coisa bacana na anteprima, sim. Na real, tá já engatilhado.
devia sair o ano passado, a gente queria lançar no fórum, depois tiveram, infelizmente, aquele torneio, uma coisa linda, que também ajudou muito o esporte, mas cada vez tem tantos problemas que as coisas mais legais a gente deixa do lado. E o projeto já tá lá e faltava a segunda parte, que era a parte brasileira, mas acho que aqui encontrei um ótimo colaborador. É muito simples, beach tennis nascido na Itália e criado no Brasil. Tem 6 capítulos sobre a Itália, e depois vai ter 6 capítulos o que aconteceu no Brasil. Então, vamos completar isso. Bom, tô dentro, juntos. Tô dentro. Em prol do beach tennis. Não, Vamos embora, então... gostei. Fala pra mim, Calbucci, óbvio que o mundo do beach tennis te conhece, você já deu N entrevistas, e seria muito feio do Show BT aqui a gente não perguntar pra você. Fala um pouquinho do Calbucci pré-beach tennis. Quem é Alessandro Calbucci pré-beach tennis? Eu quero que a galera que assiste o Show BT, a galera que procura informação, saiba um pouquinho. A carreira, a gente vai falar da carreira, eu acho que a carreira é uma coisa super importante, é indiscutível tudo que você conquistou no beach tennis. Eu recentemente até vi uma argumentação online aí sobre algumas situações, mas você é uma das raízes mais sólidas do beach tennis mundial. Você é, se a gente pudesse colocar assim, talvez a raiz do beach tennis mundial em alguns aspectos. Mas poucas pessoas perguntam: e você, Calbucci, o que você fazia antes do beach tennis? Porque todos nós tínhamos uma vida antes do beach tennis. Nós, digamos que obviamente não podemos nos autodefinir a primeira geração, porque na Itália teve talvez 2 gerações antes que a minha geração, que foi a primeira geração que começou a viajar, digamos assim, a primeira geração semi-profissional, porque antes tinham os pioneiros, depois aqueles primeiros que começaram, em Garavini, até um Tazzari, Mingozzi, Mariotti, essa galera fazia parte desses amadores que levaram a sério o beach tennis, depois a minha. Mas nós começamos velhos, né? Que todo mundo fala: não, você é o jogador com mais título, isso aqui. Eu falei: sim, mas eu vou só com mais título, mas com certeza todo mundo vai me passar. Eu joguei 10 anos na minha vida, comecei com 30 anos, então tinha um grande antes do beach tennis, como você viajou, estudou Estados Unidos, o tênis. Então, sim, eu comecei beach tennis por pura coincidência. Graças a Deus, nasci na cidade onde nasceu o beach tennis, né? Que é Marinha di Ravenna. Então, bati no beach tennis sem querer, e bati várias vezes e até não me apaixonei no começo, jogava mais bola de praia, isso, mas sim, estudava, fiz meu doutorado em Paris, quando voltava para a Itália, ver a família, estudar um pouquinho mais, escrever a minha tese de doutorado, precisava desconectar a cabeça e ir para a praia. E na praia via todo esse mundo jogando beach tennis, reconhecendo alguns amigos que eu conhecia na época do futebol. Eu jogava bastante bem. A minha mãe, acho exagerando, ela falou uma vez, brincando: não sei por que você escolher fazer a coisa que sabe fazer pior, que é jogar beach tennis. Não é assim mesmo. Eu jogava bem beach tennis, estudava bem, então me reconheci, reencontrei pessoas, especialmente Marigali e Tazzari. Aí eles me pegaram embaixo da asa deles e falaram: cara, vem aqui, vamos jogar AB, que naquele Pro-Am. Eu era o AM. Nossa, olha só. Era o AM, jogamos, naquela época eu sofria jogar embaixo do sol, porque obviamente não tinha treinamento suficiente, ficava sempre estudando dentro da biblioteca, e me chamavam de vampiro, sabe? Só nós, fazia só torneios noturnos. Eu, Marighella e o Tazzari. E aí começamos ganhando. E aí me reencontrei graças ao futebol, principalmente. Aí terminei o meu doutorado, um ano fiz uma bela temporada também com taças juntos, escrevia a tese e ao mesmo tempo jogava. Me lembro que acordava, coisa que eu odeio, acordava cedo, 6:30 da manhã, escrevia a minha tese, depois jogava o torneio. Terminei, um ano sabático, 2 anos sabáticos, depois o beach tennis me levou. Tomou conta da vida. Mas estamos falando, sinceramente, 2008, 2009, então tinha já 28, 29 anos. Cara, sensacional. É interessante, né? Olha quantas vezes. A gente está conversando aqui há mais ou menos 20 minutos, né? A gente está falando do beach tennis ser um lifestyle, mas também muito a ideia de mudar a vida das pessoas. E acontece hoje no Brasil, o beach tennis realmente é uma ferramenta de inclusão social e de tirar as pessoas do sedentarismo.
E olha que interessante, eu te conheço há muitos anos e para mim é completamente antagônico pensar no Calbucci vampiro. Sim, sim. Então imagina, a tua vida pré-beach tennis era uma vida de estudos, de dedicação aos estudos, de muita biblioteca, ler, estudar. Qual era a área? Acho que era psicologia que você falou. Eu fiz formato em filosofia, depois em direito, ciência política, e depois doutorado foi em ciência política. Olha só, e você, por você se auto-intitular de vampiro, eu, depois que te conhecia completamente... Barato de praia, cara sou praia. Praia, bem com a vida, um cara que curte a vida, curte as pessoas, curte conversar, curte estar ali. Então, cara, o beach tennis realmente é uma coisa sensacional. O cara é o cara, foi o cara, será o cara, e também o beach tennis mudou a vida dele. Interessante as datas, né? Você falou ali 98, 99... E aí foi quando você comprou o beach tennis já com seus... Sim, já tinha meus... te falei, encontrei o beach tennis, de repente comecei a praticar mesmo, a brincar. 2005, 2006, minha primeira raquetinha de madeira, né? Eu até joguei com a raquete de madeira, mas o beach tennis era já o beach tennis atual, 8x8, porque teve até um beach tennis que eu nunca joguei, que era o beach tennis 9x9. 9 com a rede 1,90. Eu joguei, né? Cheguei a jogar, acho, nem um verão, até menos, umas semanas com a raquete de madeira, depois entrei com a raquete de grafite. De grafite já era de pado, né? Sim, Por isso que eu fiz questão de confirmar a data. Sim, mas eu fui... Isso que é 2007. Foi mais ou menos pelo que me contam, né? Obviamente não temos essa literatura, mas me contam que o processo de entrada das raquetes de pádel no beach tennis foi por volta de 2007, que também foi meio que ao mesmo tempo da mudança da quadra, da diminuição da quadra e o uso daquela bolinha laranja, que é a que a gente usa hoje. E naquela época não precisava ser amarelo e laranja, podia ser outras cores, né? Não, já tinham testado todas essas cores que depois não funcionaram por vários motivos. Não, naquela época as bolinhas eram duras, né? Se lembra? Porque agora dou risada quando falam que o beach tennis atual é mais rápido. Falei, primeiro que espero que não, porque fizeram todas as mudanças de regras para não ser mais rápido. Mas naquela época o beach tennis era outra velocidade. Hoje, depois provavelmente conversaremos, mas naquela época as bolinhas eram tiros. Quando te acertava uma bolinha, machucava, né? Lembra a Roma 2010, que botaram a bola verde, cara? Sim, era bola de tênis. Bem, conhecemos um pouquinho do Calbucci pré-beach tennis. Conhecemos aqui, escutamos o Calbucci vampiro. Tinha esquecido. Mas está sendo mais uma conversa, como uma análise psicológica, uma autoanálise. A próxima vez você tem que botar uma caminha, deitar e você faz ser meu psicanalista. Eu estou até aqui, já estou me sentindo até um psicólogo aqui. Vamos lá. Então você vem para o beach tennis 2008, 2009, assume que vai começar a treinar e aí vem bons resultados. Eu sei que não demorou muito para você despontar no beach tennis italiano. E como é que você vê esse crescimento do beach tennis? Antes de perguntar do crescimento, eu queria te perguntar uma coisa que é uma coisa que sempre me intrigou. O beach tennis existiu na Itália por quase 30 anos, let's say, crescimento globalizado, né? Pelo menos o começo do crescimento. Por quê? É uma pergunta que eu sempre quis fazer e como a gente não tinha um programa para fazer, eu não fiz. Eu cheguei a ter uma entrevista muito boa com o Mingozzi na pandemia, mas eu não perguntei isso. Por que o beach tennis ficou já com um esporte tão legal, tão restrito a 4 ou 5 países, né? A gente fala ali, era Itália, Ilhas de União, talvez mais 1 ou 2. Gui, qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que as pessoas fazem a diferença. E naquela época tinha um grupo de pessoas que não tinha interesse, vontade, capacidade, energia de querer levar o beach tennis para outros. Isso acontece em todas as histórias, porque esperaram 1400 anos antes de ir descobrir a América. Óbvio, tinha uma técnica, mas tinha alguém que teve coragem de fazer. E eu me lembro que naquela primeira turma, primeiro que tinha um presidente que era Gianni Bellettini, se lembra? E do lado tem muitos méritos, mas que do outro lado, por vários motivos legais, não legais, queria manter tudo pequeno.
tinha uma turma e até algumas pessoas que a gente conhece que gostam de manter um negócio pequeno. Obviamente eu nunca fui, você me conhece, sempre foi o contrário, por isso que levava sporo, críticas, eu sempre levava e depois pensando nas consequências. Em vez tinha muitas pessoas que já pensavam nas consequências, tinham medo das consequências, preferiam ser o melhor do mundo da panelinha, da rede, da quadra, que é o melhor do mundo de todos. E tanto que depois a grande unificação que fizemos foi justamente quando eu ganhei com Gambi no 2008, 2009 o Mundial, e me dei conta que era tudo dividido, e falei, galera, mas isso, todo mundo tem que se juntar. E nós escolhemos o ITF como guarda-chuva, mas eu fui um dos protagonistas, porque essa era a minha visão. Então eu acho que é muito mais psicológico pesquisar na psicologia dos protagonistas naquela época que outras razões, sem dizer, obviamente, do ponto de vista técnico, não tinha internet, então tudo isso é mais complicado, né? Isso também complica. Mas não tinha vontade, porque também nós, quando começamos, ainda a internet era fraco, nós não crescemos através da internet, sim, crescemos através de pegar a mochila e ir lá e fizemos isso. Então, eu acho, sinceramente, quando foi... Eu me lembro quando eu tive essa disputa grande com Gianni Bellettini, eu tinha ganhado o Mundial 2008 da IFBT, que naquele momento era a entidade principal, e com Gambi, que talvez foi grande. Eu queria perguntar do Gambi, depois, pouquísimas pessoas no Brasil sabem quem ele vale uma pergunta sobre ele. E ele desenvolveu um papel importante. E nada, eu falei, mas por que, presidente, você não tem... Eu percebi que ele não tinha interesse de crescer. Cioè, eu brincava sempre, se alguém te convidasse para levar beach tennis embaixo da Torre Eiffel, você não levaria? Não, ele me falava, porque estava com medo de perder o controle. Perdeu o controle. Então, quando entrou alguém que, como eu, não tinha nenhum medo de perder o controle, nem interesse, ou como, de novo, voltamos ao Lopes, alguém que não tinha interesse, aí as coisas acontecem. Tanto que agora, por exemplo, tem de novo, dentro que todo mundo fala crescimento, mas para mim não tem um crescimento do beach tennis. Para mim tem uma estagnação do beach tennis. Em alguns aspectos eu concordo. Porque tem, de novo, grupo que não tem interesse de fazer o beach tennis crescer mais. Fora do controle. Mas isso faz parte do processo. Perfeito. E aí, falando disso, gostei da resposta, é uma coisa que eu nunca tinha entendido. O perfil de quem comandava o beach tennis naquela época era um perfil que talvez quisesse ser mais meu. Em um grupo de 10 pessoas, do que ser nosso e eu ter um pequeno pedaço de um bolo grande. É uma boa aí. Eu conheço pouco o Bellettini, mas realmente é a imagem que eu tinha dele, o negócio de ter. Mas ele teve um papel muito importante também. A propósito, sim, Gianni teve um papel fundamental. Acho que se a gente tem que falar das 10 pessoas mais importantes da história do beach tennis, ele merece, até porque do outro lado alimentou. Mas quando a gente fala dessas coisas, agora para voltar ao meu lado de estado político, não temos que reduzir a uma pessoa. Seria muito fácil cortar uma cabeça e resolver o mundo. É um grupo, era um grupinho, era uma panelinha, como agora tem uma panelinha. Então não era só ele, porque se fosse só ele, se tivesse sido só ele, a gente teria resolvido antes. Demorou, porque era um grupinho de resistências, de zona de conforto, Bom, isso. Sensacional. Então, olha só, você que não conhecia o beach tennis, a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: o beach tennis existiu na Itália por quase 30 anos, antes de começar a ser transformado num esporte internacional, um esporte global. Hoje é jogado nos 5 continentes. E aí, eu particularmente lembro de 3 imagens, 3 pessoas muito fortes no desenvolvimento do beach tennis internacional, que é o Marighella, Mingozzi e você. São 3 caras que literalmente pegaram ali a caravela e foram procurar novos mundos, como a gente estava falando aqui do descobrimento das Américas. Literalmente vocês fizeram isso. Qual é a sensação que te dá hoje? Sim, mas para mim especialmente essa descoberta, digamos assim, do Brasil foi me deixa feliz de ter apostado naquele momento nesse lugar. Me lembro ainda quando eu era diretor da Federação Italiana, que falava para eles, galera, daqui 2, 3 anos o Brasil vai escrever outra história.
E graças a Deus, acho que isso não aconteceu, não vai acontecer, porque o Brasil gosta muito da Itália. Então, mas senão, acho que 99% dos praticantes atuais que começaram pós-pandemia, acho que o Bistenis nasceu. Nós batemos um pouquinho essa história, ainda graças a alguns italianos que são no topo, alguém lembra, mas senão todo mundo acha que, e de uma certa forma, um certo Bistenis nasceu no Brasil. Mas, digamos, sim, me deixa feliz. Eu te falo a verdade, Gui, eu tinha certeza absoluta. Até porque a posteriori é fácil dizer, mas o Brasil é a certeza absoluta. Tanto que todos nós conversávamos sobre por que está atrasando. Demorou, você falou 2 ou 3 anos, demorou 15. Sim, e foi a pandemia que deu uma ajuda incrível. Estava já crescendo muito, porque eu me lembro que quando nós fizemos o primeiro follow, que foi no 2018, tinham já 700, 800 inscritos, que era já um número importante, foi o maior torneio da América Latina, tudo, mas depois da pandemia tinha 2.500, entendeu? A pandemia levou por vários motivos também, que eu parei para analisar, e depois talvez a gente conversa junto, eu sou curioso de ver se você concorda, mas sim, todo mundo falava, quando entra São Paulo vai mudar, porque está demorando, mas o Brasil tem tudo a ver, não é? Tem clima, tem a sociologia. Nasceu na Itália, mas o DNA Isso, é brasileiro. É brasileiro. É um negócio super interessante. Mas a gente não deixa essa. A gente tem um programa de capacitação no Brasil, você sabe. A gente tem uma capacitação que hoje são 6.500 professores a nível nacional, mais uns 300 ou 400 a nível mundo. Uhum. E a gente bate muito na tecla que o beach tennis nasceu na Itália. Hoje o Brasil é a meca do beach tennis, mas sem a Itália, sem vocês, sem a caravela de pegar realmente a caravela e atravessar os oceanos para levar a bandeira do beach tennis, levar até a raquete, né? Porque a gente sempre sonhou, os Estados Unidos tem que entrar no beach tennis, não sei se a galera sabe, mas quando o beach tennis começou a ser jogado nos Estados Unidos, a galera jogava com raquete de tênis. E foram vocês que trouxeram, vamos jogar paddle, com as raquetes de beach tennis, que no inglês chama paddle, né? Então, vocês têm tanta coisa de importante para o beach tennis. Não, mas a gente deixar isso passar, cara. Essa é a origem também, quando nós pensamos no título daquele livro que eu te comentei, que iremos escrever, tenho certeza absoluta, juntos, ter um pai e uma mãe faz homens, seres humanos mais fortes do que ter uma única origem. Ter duas origens, tá? Juntar o lado bom da Itália com o lado bom do Brasil. Então, isso é muito. Tomara que daqui a pouco vai ter um terceiro nível ainda, que seja americano, chinês, japonês, sei lá, entendeu? Então, isso é só força, porque só ponto de, sabe, juntar os pontos melhores de duas culturas assim incríveis. Então, acho que os tênis tem. Eu brinco dizendo que você falou a mim, que eu digo, o Brasil é a Amazônia do beach tennis, porque é o que está oxigenando o movimento, é o pulmão do beach tennis. Que com certeza a gente sabe que isso por motivos até maiores, culturais, sociopolíticos, todo mundo espera Estados Unidos, todo mundo espera China, tá? E isso vai ser, e isso de repente vai até cancelar a memória do Brasil. Mas se isso acontecer, é só porque o beach tennis, só porque o Brasil está permitindo ao beach tennis de viver. Está vivo. Aí vão chegar os mercados quando vai ser o momento. Aqui vai ser como se chama, sabe aquele lugar onde você cria as plantinhas depois? Isso vai ser, porque o beach tennis teria já morto, isso é a verdade. Agora, em vez o beach tennis está seguindo, está em um estado paradinho, mas e as pessoas de fora estão se aproximando. E daqui um dia vai chegar o sheik da VES, o americano da VES, mas isso porque nós estamos oxigenando aqui. Estamos mantendo o beach tennis vivo. Isso é interessante, porque eu converso muito com as pessoas e todo mundo fala essa utopia, né? O beach tennis venceu, o beach tennis é um negócio maravilhoso. Realmente, hoje a gente tem bons negócios, né? Você organiza eventos, você tem outros negócios além de ser jogador profissional. Mas eu acho que as pessoas não conseguem entender o momento do beach tennis mundo. Não existe. Não existe. Não consegue entender, não existe. E ainda hoje, em especial nos últimos 4 a 5 anos, a gente tem um panorama mundial que é muito ruim para o beach tennis.
Porque você tem novos esportes de raquete, nos mais Estados competitivos Unidos, em termos... na Europa, que estão arrecadando muita gente, muitos patrocinadores, e em regiões do mundo que são mais poderosas que a América do Sul. Então, Concordo. você falar isso é sensacional, porque para a galera que está aí, o beach tênis venceu no Brasil. E essa analogia que ele faz é sensacional, que nós somos o pulmão do beach tênis. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande quais são os próximos passos, porque dependendo dos próximos passos, o beach tênis pode ser um esporte somente brasileiro. Não, tem uma responsabilidade gigante para terminar sobre aquele negócio de venceu ou não venceu também, que fizeram aquela música bacana. Eu acho que o beach tênis está vencendo, no sentido que é um processo, não ficaria acomodado dizendo que no Brasil venceu, pelo contrário, acho que aqui no Brasil tem que fazer muitas coisas. Mas o que você falou, assim, fora não tem, tanto que se você para pensar, os únicos 2 torneios que existem fora, que são interessantes, que são significativos, são Aruba e Réunion, que são os primeiros lugares São os onde primeiros lugares onde a Itália sumiu. O restante, que eu saiba, não tem torneios significativos. Então, é todo um processo que a gente tem que construir, precisa ter outros corajosos que levem o beach tênis por fora. E hoje em dia, esses corajosos são brasileiros. Se você para pensar, as únicas pequenas colônias de beach tênis no mundo são brasileiros que levam Austrália, Estados Unidos, um pouquinho na Califórnia. Alguns lugares, Nova York ainda rola, Long Island. Brasileiros Chicago que Miami, Orlando, eu conheci brasileiros que mesmo saíram do Brasil com a única intenção de levar o beach tênis em lugares que para eles de repente eram mais interessantes, mais seguros, mas com o beach tênis como principal core business. Não, minha mulher está fazendo outra coisa. Não, bom, eu conheço vários gaúchos que foram para a Austrália, conheço esse casal de paulistas que foram para Miami, ou seja, temos que rezar. Os novos desbravadores são brasileiros procurando novos recomeços, novas vidas através do business beach tennis. Uma coisa que eu quero dizer, óbvio que o que vocês fizeram era diferente, mas vocês contaram a história minha, de Mário, de Mingo, mas também precisa lembrar que vocês também, de forma desbravada, atravessaram o oceano para ir na Itália jogar beach tênis. Eu me lembro quando todo mundo conta a história da Patti Dias. Eu me lembro da Patti Dias morando 3 meses num motorhome para aprender a jogar beach tênis. Oásis, né? Me lembro Anthony Ramos, até me arrepio, morar, porque ele tinha suas dificuldades, passaram o inverno dentro de um carro dormia Anthony. A história de Anthony tem história bacana para ser contada, então as pessoas acham que tudo é assim. E você, porque naquele momento o centro do beach tênis era Ravenna, uma cidade pequena, com até pouca força econômica, e os principais protagonistas do beach tênis fora da Itália mundiais passaram por isso. Vocês vieram, me lembro perfeitamente. Isso para mim é inesquecível, é a memória verdadeira, é aquela famosa sementilha. Calbucci, vamos fazer um intervalo aqui, mas eu vou deixar para você A gente vai voltar do intervalo e com certeza a gente não tem como, analisando hoje o Brasil sendo um big player do beach tennis internacional, talvez o único do beach tennis internacional. Qual foi? Eu vou deixar essa pergunta, a gente volta, porque é uma pergunta difícil, né? Quando a gente fala em pandemia, a gente fala, pelo menos nos últimos 50 a 100 anos, o momento mais difícil, tirando as grandes guerras, o momento mais difícil da humanidade em termos de uma doença, de um problema pandêmico, mas que para o beach tennis teve o efeito oposto. Então você, não vai embora não, que quando a gente voltar, eu vou perguntar para ele o que foi, com todo respeito ao momento pandêmico mundial, brasileiro. Eu perdi muitos amigos nesse momento, mas para o beach tennis foi uma coisa que acabou sendo construtiva. E aí eu vou te perguntar o que você acha disso. Tá bom? Tá bom? Fechado. Vai embora não. Show BT, a casa do beach tennis. Vamos que vamos, galera. Beach tênis é mais que esporte. É Show BT. Estamos apresentando Pod Break no Show BT.